Olá, tudo bem? Hoje vamos falar dos Estados Unidos, o país mais populoso da América, também o país mais rico do mundo, que hoje domina todos os campos, né, todas as esferas, tanto econômico, cultural, militar, todo tipo de coisa, até mesmo a esfera religiosa. Estados Unidos está bastante à frente, né, e influencia todo o cenário global, promovendo até mesmo uma possível nova ordem mundial em alguns anos, né? Mas como esse país, né, esse nosso pequeno, grande país, maior do que o Brasil, foi capaz, né, de chegar aonde está, né? Para abordar tais assuntos, a gente precisa falar bastante, né, sobre o processo de independência dos Estados Unidos e também a conquista do Oeste, né? Que os Estados Unidos ele era só essa parte de roxo aqui, né? Em 1776, os Estados Unidos entrou em guerra contra a Inglaterra, que era a colonizadora, né, daquelas terras, e conseguiu vencer. Na época, os Estados Unidos tinham no máximo uns 10, 13 milhões de habitantes, né? Bastante menos do que Minas Gerais, mais ou menos tanto que Rio de Janeiro hoje tem. E depois disso, com o tempo, né, em 1803, né, Estados Unidos conquistou essa parte. Essa parte, por exemplo, não tinha muitos colonos, tinha mais presença de índios. Então, os Estados Unidos, ele com certeza teve que enfrentar muitos índios para conseguir as suas terras. E foi um extermínio, né? Muitos índios morreram, muitos mesmo. E depois disso, os Estados Unidos enfrentou numa pequena guerra, né, a França, mais ou menos nessa região, e continuou avançando. Avançou para esse outro território aqui. Aí teve uma certa escalada de guerra contra o México, que é essa parte aqui, mas antes o México era tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui era o México, tá? Inclusive a Califórnia, e onde a gente conhece como o Novo México, tá? Aqui, ó, território, olha só, território do Novo México. E hoje, politicamente, os Estados Unidos se dividem... Os Estados Unidos hoje se dividem em 50 estados, tá? Hoje os Estados Unidos se dividem em 50 estados, todos esses aqui, coloridos, né? E também além de todos esses estados que estão aqui, tem o Alasca, né? Que é esse aqui que fica um pouco mais em cima, tá? Fica mais ou menos nessa parte aqui. E o Havaí, que fica bem mais para cá, no meio do mar, é um conjunto de ilhas, tá? E também tem Porto Rico, que é uma ilha aqui, ó, nas Antilhas, tá bom? Também, ó, a independência, né? Depois da independência, um grande fator, né, que fez com que o povo americano, né, os americanos, aqueles 13 milhões, que hoje são 300 milhões, hoje tem 300 milhões de americanos, tá? 330 mais ou menos. Mas o que fizeram que aqueles americanos acreditassem que eles poderiam conquistar todas essas terras aqui foi um pensamento chamado Destino Manifesto. Aqui, ó, Destino Manifesto, que eles pensavam que Deus tinha destinado todas essas terras aqui para que eles pudessem tomar e serem, né, donos dessas terras. Então eles tinham que tirar os intrusos, que na verdade eram os índios que já viviam lá há muito tempo, tá? Então, essas terras foram importantes, né? Mas primeiro o governo dos Estados Unidos concedia a posse de 160 acres de terra a quem fosse para cultivar
pelo menos 5 anos. O próprio governo falou, ó, pode pegar 160 acres, é seu, só que você tem que cultivar por pelo menos 160 anos. Aliás, por pelo menos 5 anos. E essa lei, instituída em 1862, atraiu imensas ondas de imigrantes europeus, principalmente irlandeses e ingleses, porque a Inglaterra só não foi a única colonizadora, a Irlanda também. Isso favoreceu o povoamento do interior e a formação de um mercado interno de consumo, né? Essa parte de roxo era toda industrializada. Só que essa parte de roxo agora tinha toda essa parte grande, maior aqui, ó, com pessoas, né, para serem consumidores, para serem clientes. E foi muito vantajoso, né, produzir para essas partes. Então, o Destino Manifesto correspondia a esse conjunto de ideias descritas, né, que em 1845 foi implantado e teve um papel importante na ocupação do Oeste. Para resumir, o Destino Manifesto defendia que brancos e puritanos eram os eleitos, ou seja, os únicos responsáveis por desenvolver o país a quem Deus havia confiado a missão de criar uma sociedade modelo da América, né? E essa ideia de ser uma sociedade modelo, um verdadeiro exemplo para toda a América, fez com que os Estados Unidos, depois de conquistar essa região toda, se considerasse importante o suficiente para praticamente colonizar México, Canadá, Brasil, Argentina, Venezuela, Colômbia. Toda a América foi colonizada pelos Estados Unidos, porque Estados Unidos se sentia no direito de serem os maiores exemplos, né, de civilização na América. Os Estados Unidos se tornou um país assim um pouco egocêntrico, né, pensando nos seus próprios interesses e ao mesmo tempo influenciando culturalmente e dominando, né, as outras regiões da América, tá bom? E assim é importante então ressaltar que os Estados Unidos já foi colonizador, aliás, já foi colonizado, já foi um país colonizado. Só que hoje em dia é um país que coloniza, é um país que influencia, é um país que tem grande poder em cima de outros países. É a maior potência mundial, é uma potência bélica, militar, é uma potência que tem saída para o mar, tanto no Oceano Atlântico como no Oceano Pacífico. Então tem uma posição geográfica, né, uma posição diante dos outros países muito privilegiada. É um país que tem muitas riquezas naturais, é um país que tem muito dinheiro, né? Tem muita mão de obra. Então é a maior potência mundial e é um país que já foi colonizado, já foi, né, subjugado por um outro país que era a Inglaterra, né? E depois foi colonizado por Irlanda, por Alemanha, pela própria Inglaterra novamente. Aliás, a Inglaterra, depois que eles tiveram a independência, a Inglaterra foi só um país que às vezes concedia mais pessoas para morarem lá, né? E hoje os Estados Unidos é o que é por conta dessa grande expansão territorial, que por conta dessa grande expansão territorial, os Estados Unidos passou a querer continuar se expandindo para influenciar e dominar outros países, tá bom? Bom, espero que tenha aprendido, espero que isso ajude-os também a fazerem o trabalho. Não esqueçam de dar o like, tá? Vai me ajudar. E é isso, pessoal. Até um próximo vídeo.